Você já percebeu que, de vez em quando, a verdade escapa até da boca de quem mais tenta escondê-la? Pois é, foi exatamente o que aconteceu agora. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, um dos caciques mais antigos da política brasileira e aliado direto de Jair Bolsonaro, simplesmente admitiu que o ex-presidente só ganhou as eleições de 2018 por causa da facada. Sim, você ouviu certo. Ele disse, em alto e bom som, que sem aquele episódio, o vencedor seria Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. E aí eu te pergunto, será que essa declaração é apenas uma análise fria da realidade eleitoral da época? Ou será que, sem querer, Valdemar acabou expondo um segredo que a direita tenta esconder há anos? Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Porque, na minha opinião, o que está por trás dessa fala é muito maior do que uma simples lembrança de campanha. É o reconhecimento de que o bolsonarismo nunca teve projeto, nunca teve proposta, teve sorte, teve narrativa e teve uma máquina de manipulação muito bem montada. Você viu essa notícia circulando nas redes? Pois é, muita gente achou que era só mais uma polêmica. Mas o fato não é bem esse. Essa fala escancara o que muitos já sabiam, mas poucos tinham coragem de dizer. Bolsonaro surfou na comoção nacional provocada pela facada, e esse episódio foi decisivo para transformá-lo de um deputado do baixo clero, conhecido por declarações polêmicas e preconceituosas, num suposto mito nacional. E o mais curioso é que quem está dizendo isso não sou eu, nem um analista de esquerda. É o próprio presidente do partido dele. Isso, para mim, é simbólico. É como se o próprio sistema da direita reconhecesse que o fenômeno Bolsonaro foi uma construção baseada em marketing, manipulação emocional e um jogo perigoso com o medo e a ignorância. Agora, eu quero que você reflita comigo. Por que será que essa fala causou tanta revolta entre os bolsonaristas? Simples. Porque ela desmonta o mito da meritocracia política que eles tentam vender. Mostra que a vitória de 2018 não foi fruto de ideias, de competência ou de propostas concretas, mas sim de um acidente político que transformou a tragédia em trampolim. E é exatamente por isso que o bolsonarismo ficou tão furioso com Valdemar. Eles sabem que, se o mito cai, cai junto toda a narrativa que sustentou esse movimento durante anos. Cai o discurso de salvador da pátria, cai a imagem de vítima do sistema, cai até a retórica de perseguido pela esquerda. Porque, no fundo, a facada foi o que blindou Bolsonaro de debates, de questionamentos, e o transformou em uma figura intocável naquele momento. Hoje, olhando para trás, fica ainda mais claro. O atentado virou um divisor de águas na história recente do Brasil. E mais do que isso, ele foi usado politicamente até o último minuto. Enquanto o país chorava, enquanto a mídia criava um espetáculo em torno da recuperação, o bolsonarismo consolidava sua base de fiéis, preparando o terreno para tudo o que viria depois. O negacionismo, o desmonte das políticas sociais, o ataque às instituições democráticas. E agora, com Valdemar Costa Neto abrindo o jogo, o castelo de cartas começa a balançar. Porque uma coisa é a esquerda dizer que Bolsonaro foi produto da manipulação. Outra coisa, completamente diferente, é o chefe do partido dele confirmar isso publicamente. Mas calma. Tem muito mais por trás dessa história do que parece. E no próximo ato eu quero te mostrar por que essa declaração de Valdemar Costa Neto é um reflexo de algo muito mais profundo. Uma disputa de poder dentro da própria direita e um sinal de que o bolsonarismo está cada vez mais isolado. Quando Valdemar Costa Neto abriu a boca e disse que Bolsonaro só venceu por causa da facada, muita gente interpretou aquilo como uma gafe. Mas não se engane. Na política, quase nada é dito por acaso. Mesmo quando parece um deslize, há intenções escondidas. E aqui, o que se revela é uma disputa silenciosa, mas intensa, dentro da própria direita. Porque o bolsonarismo, que antes era o motor principal da extrema-direita brasileira, agora começa a ser visto por figuras tradicionais do poder como um peso, um obstáculo, uma força que precisa ser controlada, ou até substituída. Valdemar é um político experiente,
Ele sobreviveu a escândalos, crises, prisões e retomou o controle de um dos partidos mais ricos do país. Ele sabe o poder que tem nas mãos. Então, por que fazer uma declaração que desagrada tanto sua base bolsonarista? Porque ele está se reposicionando. Ele entende que Bolsonaro está enfraquecido, juridicamente, moralmente e eleitoralmente. O mito desmoronou, e com ele, parte da máquina política que sustentava o discurso da extrema-direita. Agora, Valdemar quer mostrar que o PL pode continuar forte, mesmo sem Bolsonaro. Ele quer preparar o terreno para o pós-bolsonarismo, para a próxima fase da direita brasileira. Mas se olharmos com calma, a história mostra que é exatamente isso. Bolsonaro nunca precisou provar nada em 2018. Ele nunca precisou debater, nunca apresentou um plano de governo, nunca enfrentou uma sabatina séria. A facada o poupou de tudo isso. Enquanto Haddad percorria o país, enfrentando perguntas, ataques e resistências, Bolsonaro se transformava em um símbolo de mártir. O discurso foi moldado em torno da sua dor, e a emoção substituiu a razão. A cada boletim médico, a comoção crescia. A cada foto no hospital, o fanatismo se fortalecia. E quando ele saiu do hospital, não foi apenas um homem que se levantou. Foi o mito que nasceu. Valdemar sabe disso. E ao falar, ele sinaliza duas coisas. Primeiro, que o tempo de Bolsonaro está acabando. Segundo, que o PL não vai afundar junto. E aqui é importante entender o jogo. O bolsonarismo sempre se alimentou de uma mistura de medo e ressentimento. O medo do comunismo, o ressentimento contra o PT, a rejeição às pautas sociais. Só que esse combustível está acabando. A sociedade começa a perceber que o discurso do ódio não enche prato, não gera emprego e não melhora a vida de ninguém. E Valdemar, que é pragmático, percebeu isso antes dos outros. Ele está tentando fazer o que sempre faz, se adaptar. Ao dizer que Bolsonaro só venceu por causa da facada, ele está, na verdade, preparando o público para o que vem a seguir. A substituição do bolsonarismo por uma nova liderança talvez mais moderada, mais palatável ao sistema, mas igualmente conservadora. Ele está reposicionando o PL como o partido do poder, não de um homem. Mas há um risco nessa jogada. O bolsonarismo não é apenas uma corrente política, é uma seita ideológica. E mexer com a fé de um fiel é mexer com fogo. Valdemar abriu um flanco perigoso. E você pode ter certeza. O que Valdemar disse será lembrado nas próximas eleições. Porque o PL vai precisar escolher entre manter o mito ou sobreviver politicamente. E conhecendo a política brasileira como conhecemos, a sobrevivência sempre fala mais alto do que a lealdade. A grande questão agora é: o bolsonarismo aguenta sobreviver sem Bolsonaro? Ou vai implodir junto com ele? Agora vamos mergulhar na guerra interna que está se formando dentro da direita, nos planos ocultos de Valdemar, e no que essa crise pode significar para o futuro político da direita do Brasil. O que está acontecendo agora dentro da direita brasileira é um processo que todo império enfrenta quando o poder começa a ruir, a luta pelo trono. Depois de anos em que o bolsonarismo dominou o discurso político, espalhou medo, ódio e uma falsa sensação de patriotismo, agora vemos o castelo começar a desmoronar por dentro. E o estopim disso tudo foi justamente a fala de Valdemar Costa Neto, um homem que, com uma simples frase, conseguiu acender o pavio de uma crise que vinha sendo abafada há muito tempo. Por trás dessa declaração aparentemente simples há uma disputa silenciosa mas feroz entre três forças. O bolsonarismo radical, que ainda tenta manter viva a chama do mito. O centrão pragmático que quer preservar o poder sem se comprometer com o extremismo. E uma nova direita, que tenta nascer das cinzas vendendo a imagem de renovação, mas mantendo as mesmas estruturas de privilégio e manipulação. É uma guerra de narrativas, e cada movimento é calculado para manter o controle sobre um eleitorado que, embora cansado, ainda é movido por emoção e ressentimento. Valdemar, com seu instinto político afiado, entendeu que Bolsonaro não é mais garantia de vitória. Ele percebeu que as condenações,
as investigações e a perda dos direitos políticos tornaram o ex-presidente um fardo. E mais, ele sabe que o bolsonarismo, como força eleitoral, começa a perder tração. Os protestos diminuíram, os influenciadores de extrema-direita se fragmentaram, e as alianças com setores evangélicos e militares já não têm a mesma coesão. O que resta é uma base ruidosa nas redes sociais, mas incapaz de sustentar um projeto de poder consistente. E é aí que começa a jogada de xadrez. O PL quer se livrar de Bolsonaro sem perder o eleitor bolsonarista. É um movimento arriscado, quase suicida, porque tenta separar o mito do movimento. Algo que nem sempre é possível. É como tentar tirar o fogo do sol e esperar que ele continue brilhando. A estratégia de Valdemar é simples, mas ousada. Desgastar o nome de Bolsonaro para, aos poucos, substituí-lo por novas lideranças que possam ocupar o mesmo espaço ideológico, mas com uma imagem menos desgastada. É uma tentativa de refundar a direita, mantendo o discurso moralista e populista, mas com um rosto novo. Nos bastidores, já se fala em nomes como Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema como possíveis sucessores desse legado. Cada um deles representa uma faceta diferente desse projeto. Michele traz o apelo religioso, Tarcísio, o perfil técnico e Zema, o discurso liberal. Mas nenhum deles tem o magnetismo de Bolsonaro, aquele poder de mobilizar pelo caos, de incendiar pelo ódio. E isso é um problema para o PL, que se acostumou a viver da polarização. O grande medo de Valdemar é que, sem Bolsonaro, o bolsonarismo se fragmente e o eleitorado de direita se perca em disputas internas. E esse risco é real. E é curioso observar como a história se repete. O mesmo sistema político que se beneficiou do bolsonarismo agora tenta se livrar dele. Durante anos, Valdemar e outros caciques usaram o nome de Bolsonaro como moeda de troca. Eles sugaram sua popularidade, conquistaram cadeiras, verbas e poder. Mas agora que o mito virou réu, eles querem pular do barco, e rápido. Só que o bolsonarismo não é um barco simples. É um navio incendiado que arrasta tudo o que toca. Quem tenta se afastar corre o risco de ser queimado. E nesse fogo cruzado, o que está em jogo não é apenas o futuro de um político ou de um partido. É o futuro da própria direita brasileira. Porque o que se vê é o fim de uma era. O discurso moralista que sustentou Bolsonaro perde força à medida que seus escândalos se acumulam. A retórica da família, da pátria e de Deus acima de todos já não emociona como antes. O público está mais atento, mais desconfiado. As contradições estão expostas, e a figura do salvador da pátria começa a soar falsa, até para alguns de seus antigos seguidores. Mas atenção, o vazio deixado pelo bolsonarismo não significa que o extremismo vai desaparecer. Pelo contrário, ele pode se reinventar, com novas faces, novos discursos e novas formas de manipulação. É por isso que a fala de Valdemar é tão perigosa, porque ela não marca apenas o fim de um ciclo, ela inaugura outro. Um ciclo de reconfiguração da direita, que tentará parecer mais civilizada, mas que continuará servindo aos mesmos interesses: a manutenção do poder, o controle do Estado e a perpetuação dos privilégios. A implosão da direita, portanto, não deve ser vista como o fim de uma ameaça, mas como uma mutação. O bolsonarismo pode estar morrendo como culto, mas o que ele representa, o autoritarismo, o populismo, o desprezo pelas instituições, ainda respira. E enquanto houver quem se beneficie desse caos, ele continuará encontrando formas de sobreviver. Então, para resumir tudo isso, o que está acontecendo com Valdemar Costa Neto, com o PL e com o próprio Bolsonaro, não é uma simples briga de bastidores. É o desmoronamento de um projeto de poder que se sustentou por mentiras, manipulação e medo. A fala de Valdemar apenas abriu a cortina de um teatro que já estava caindo aos pedaços. E o público, o povo brasileiro, começa finalmente a enxergar o que estava escondido atrás das bandeiras e dos slogans. Um jogo de interesses frios calculados onde o bem-estar do povo nunca foi prioridade. Na minha opinião,
O que a gente está vendo é a confirmação de algo que a esquerda vem dizendo há anos. O bolsonarismo nunca foi sobre patriotismo, liberdade ou moral cristã. Ele foi, desde o início, um projeto de poder das elites econômicas travestido de movimento popular. E o mais triste é que ele conseguiu enganar milhões de brasileiros honestos, trabalhadores, que acreditaram que estavam lutando por um país melhor. Mas no fim, lutavam por quem sempre os explorou. Quando Valdemar admite que Bolsonaro só venceu por causa da facada, ele está dizendo, com outras palavras, que sem o fator emocional, o projeto da extrema-direita não se sustenta. E isso é uma confissão gravíssima. Significa que o discurso deles nunca foi racional, nunca se baseou em propostas concretas, mas sim em manipulação da dor, do medo e da raiva. Eles precisaram de um evento trágico para transformar um político medíocre em um mito. E essa é a essência do populismo autoritário: transformar o trauma coletivo em poder político. Agora, o bolsonarismo tenta se reinventar, mas o mundo mudou. O Brasil mudou. O povo está mais atento, mais crítico, mais cansado de ser manipulado. A juventude, principalmente, começa a perceber que não há futuro possível com discurso de ódio e retrocesso. E é nesse cenário que a esquerda precisa se fortalecer, não apenas como oposição, mas como projeto real de reconstrução do país. A esquerda precisa ser o porto seguro da razão, da democracia e da justiça social. E veja bem, não é sobre idolatrar líderes ou partidos, é sobre retomar o senso coletivo de país. O Brasil precisa voltar a olhar para si mesmo, para as suas dores e suas potencialidades. O Brasil precisa parar de ser massa de manobra de quem lucra com o caos. Porque, no fim das contas, enquanto eles brigam por poder, é o povo que continua pagando a conta. É o trabalhador que sofre com o preço da comida, com o transporte precário, com a falta de oportunidades. É o jovem que não consegue sonhar com o futuro, é o idoso que perde o acesso à saúde. E isso não é coincidência. É consequência direta de anos de políticas voltadas para poucos. A grande mídia, é claro, vai continuar tentando maquiar esse cenário. Vai dizer que são apenas divergências políticas, que a democracia está funcionando, que as instituições estão firmes. Mas a verdade é que as instituições só são firmes quando defendem o povo, e não quando protegem os poderosos. O que a gente precisa, mais do que nunca, é de uma mídia independente, de uma sociedade crítica e de uma consciência coletiva que não aceite mais o papel de figurante na própria história. E aqui está a chave da reflexão. O bolsonarismo pode até ter perdido força, mas o sistema que o criou ainda está vivo. É o mesmo sistema que explorou trabalhadores durante décadas, que concentra renda, que manipula emoções com fake news e que se esconde atrás de discursos de fé para justificar o injustificável. Esse sistema é o verdadeiro inimigo da democracia. E enquanto a gente não enfrentar isso de frente, com educação, informação e consciência de classe, ele vai continuar encontrando novas máscaras para se apresentar. Por isso, a fala de Valdemar não deve ser esquecida, nem tratada como mais uma polêmica de internet. Ela é um alerta, um lembrete de que o poder, quando não tem base ética, sempre acaba se voltando contra quem o sustenta. E quem sustenta o poder no Brasil é o povo. É o trabalhador que acorda cedo. É a mãe solo que cria seus filhos sozinha. É o estudante que luta por um futuro melhor. São essas pessoas que realmente constroem o país, não os políticos de terno, não os empresários de gabinete. Então, para você que está me ouvindo agora, não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. Desconfie das narrativas prontas, principalmente quando elas vêm da grande mídia ou de políticos que se dizem salvadores da pátria. A verdade nunca é simples, e quem promete soluções fáceis geralmente quer te enganar. O Brasil é um país gigante, rico em cultura, talento e diversidade. O que falta aqui não é potencial, é justiça. E é por isso que eu continuo acreditando que a mudança começa na mente. Uma mente aberta, crítica e informada
é o maior pesadelo de quem quer manipular. Se cada um de nós fizer esse exercício diário de pensar, de se informar e de conversar sem ódio, o país muda. E muda de verdade. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você concorda que o discurso de Valdemar expôs o fim do mito bolsonarista? Deixe aqui nos comentários o que você pensa. E se essa análise fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal Mente Aberta e compartilha esse vídeo com quem ainda acredita que o Brasil é dos brasileiros, porque é mesmo. O Brasil é dos brasileiros.